Hobgoblins. Hobgoblins foi eu que escolhi. Hobgoblin, pra quem não sabe, é um monstro, né? Ele é originalmente um monstro, é uma criatura monstruosa que existe desde a primeira edição do D&D lá em... O Jovelino ainda não era nem planejado ainda, né? E pra mim é a raça goblinoide mais interessante assim, que há. Eu uso muito Hobgoblin e eu já joguei de Goblin, nunca joguei de Hobgoblin, justamente porque eu acho ela muito interessante pra mestrar, pouco interessante pra jogar. Ela é meio... Ela tem umas fragilidades. Fala aí, Marcelo. Olá. Não, é porque assim, dentro as três raças goblinoides mais comuns do D&D são os Goblins, Hobgoblins e Bugbears. Né? E eles têm perfis muito bem estabelecidos. Os Goblins são caóticos, aquela coisa meio caótica, meio inventivo, assim, e tal. Os Bugbears são os grandões, burrões e fortões e tal. E os Hobgoblins não, normalmente eles são os líderes de qualquer tribo com composição variada, justamente porque eles são organizados. A força dos Hobgoblins é essa. Então, eles são uma sociedade tribal, eles são uma sociedade marcial, extremamente voltada para a reputação militar, esse é o principal fator de peso. E isso faz com que eles sejam líderes naturais dentro daquelas comunidades. Então, um Hobgoblin, eles têm uma estrutura militar semelhante ao exército de qualquer outra raça humanoide, entre aspas, não monstruosa. E isso faz com que toda a estrutura seja meio que relacionada a isso. Então, o líder normalmente é o Warlord, né, o Senhor da Guerra. Os conjuradores são muito mais voltados para magia de combate, para suporte em combate. Então, você tem por exemplo, no D&D Quinta Edição, você tem os Hobgoblins Iron Shadow, que são meio que uns monges ninjas do Caminho das Sombras. Então, eu quis trazer o Hobgoblin justamente porque eu falei, a gente vai falar de raças monstruosas e aqui está um exemplo de uma raça monstruosa que você pode ajustar com muita facilidade para ser muito relevante no seu cenário. Por quê? Porque esse é um grupo que, por mais tribal que seja, pode comandar uma cidade enorme, com grande população. Não precisa ser uma cidade, mas com um assentamento, uma tribo de grande composição, enfim, 20 mil pessoas. Eles têm sociedades organizadas, eles são militarmente eficientes, eles podem exercer grande controle, com ou sem crueldade. Você pode abraçar o Maglubier e a crueldade tradicional dos goblinoides. Mas se você quer, eu tenho uma área selvagem aqui no meu cenário e eu quero que tenha uma área que seja dominada por alguém. Mete Hobgoblin. Pode, sem peso na consciência. Porque eles fazem sentido e eles vão dar uma estrutura e eles vão fazer uma composição e você tem uma liberdade de fazer com que eles sejam tão amistosos ou cruéis quanto você desejar. No cenário de Brunchen, que é na Forja da Manhã, os Hobgoblins praticamente criaram uma cidade e eles dominam uma cidade há muito tempo. Uma das maiores cidades, que inclusive na Forja da Manhã é uma das cidades de maior relevância hoje, que é Porto de Grude. É uma cidade, e aí o modelo de gestão do governo é uma arena. Né? A cada mês o comandante Hobgoblin pode ser desafiado pelo posto de comandante da cidade e os Hobgoblins estão no comando há 20 anos, mesmo com essa possibilidade. Então, se você estiver pensando em jogar, dá uma olhadinha na ficha, pega a mais atualizada, que é do Mordecai em Monstros do Multiverso, que eles deram um remakezinho bacana para retomar a origem feérica, porque originalmente os goblinoides todos são da Feywild, e aí eles foram basicamente sequestrados pelo Maglubier e levados para tentar invadir o plano material. E aí teve um remake para lembrar disso, e agora eles têm habilidades mais feéricas, que são muito interessantes. Considere, e eu tô falando isso com toda a seriedade que eu posso, considere jogar com Hobgoblin Paladino. Você vai ver o tanto que é pica. Dá uma olhadinha nas habilidades dele que você vai entender. Eu vejo os Hobgoblins, eles são quase humanos, na grande maioria das atribuições sociais deles, de organização, de sociedade, de convívio. Eles não têm muita diferença, você vai diferenciar pelo lore. Isso é que eu acho legal. Eu já usei Hobgoblin nesse sentido. Às vezes você tem um grupo lá de Hobgoblins e aí a galera não atacou, viu, ficou com medo. Porque são monstruosos e tudo mais, mas depois de um tempo esses Hobgoblins vão se aproximando, ficam olhando de longe um tempo, voltam, passa 2 dias e chega aí umas carroças lá de produto pra trocar. Então os caras pensaram, vão ser invadidos, eles vão tomar tudo. Não, eles têm coisa lá e eles querem trocar e
e tudo mais. Ou seja, como o Marcelo falou, não precisa ser o belicoso de simplesmente sair na batalha. Eles podem ser belicosos, mas eles têm uma organização suficientemente inteligente para ver vantagem, às vezes, em fazer um comércio. Você ter contato, de você ter desenvolvimento, você ter aliados, inclusive. É engraçado que, igual o Marcelo falou, o Hobgoblin é meio que o primo feio da galera, assim, né? Porque o Goblin é o psicopatinha maluco, o Bugbear é o turrão brutão, e o Hobgoblin tá no meio ali, né? Então ele não é nem uma coisa nem outra, ele é meio... Ele é meio quase um orc, ele é quase um humano, ele é quase tudo ali, então parece que ele perde um pouco a appeal dele, né? Perde um pouco o diferencial do tipo assim, caralho, eu quero jogar com esse personagem porque ele é um anão psicopata, não, eu quero jogar com esse personagem porque ele é um gigante troncudo. Não, esse personagem é só um humano um pouco mais cabeludo, assim. Exato. Mas é uma boa pra dar uma mudada também no cenário, porque o desconhecido faz sucesso, né? O desconhecido é que gera a emoção do jogo. E aí você pode esses dar as plot mudanças. twist, igual você citou aí, é massa. Porque imagina, você tá pensando que vai ter uma guerra e na verdade tem comércio. Às vezes você vai pensar que vai ter comércio. É usar deceptions, enganação. Mas às vezes. As aparências enganam. Às vezes, por exemplo, o cara pega lá um determinado coisa, uma determinada pele de animal. E aí eles vão pegar a pele do animal e fazem alguma coisa e os Hobgoblins atacam. E você não sabe por quê, cara. Porque tem alguma coisa na cultura dele que se você fizer isso, significa guerra, por exemplo. Olha que massa, até você descobrir o que aconteceu, que eles começaram a atacar, simplesmente porque você dobrou a pele de coelho. Eles não guardam dobrada, eles guardam enrolado. Se você dobrar, é pecado. Tipo isso. Eu ainda quero ver do Hobgoblin Paladino, que eu tô tentando digerir o que o Salada falou de Hobgoblin. É porque o Hobgoblin da quinta edição, ele tem uma habilidade chamada Presente Feéreo. E isso é uma coisa muito legal do remake que eles fizeram. Que eles retomaram essa grande premissa de que tudo que envolve feérico tem essa dimensão de entrega de presente, troca de presentes, de ligação determinada por isso. Então, o Hobgoblin tem uma habilidade que é o Presente Feérico, que é basicamente quando ele faz uma ação de ajuda, ele faz como uma ação bônus, ao contrário de uma ação normal. Tem uns gatos ajudando ali. Ah, não, eles estão aqui, ó. Tá tendo rinha de gato aqui, ó. Tem dois gatos numa moto. Já ali, dois gatos numa moto. Quando o Hobgoblin ajuda, quando ele faz uma ação de ajuda, ele ganha um bônus temporário. E aí pode ser ponto de vida temporário. E é pra ele e pra quem ele ajudou. Então tem umas paradas assim, saca? E ele tem um negócio muito legal chamado Save Face. Que originalmente era Save Face, depois mudou de nome, não lembro qual é. Que é basicamente pra... Eles têm muita vergonha de falhar. Então se ele tá em galera e ele faz um teste e ele falha, ele pode usar a quantidade de aliado que tem próximo a ele numa determinada distância como pra dar bônus. Tipo, ele ganha um bônus de acordo com a quantidade de gente em volta, que é do tipo... Anda com a galerinha. Do tipo assim, caralho, tá todo mundo olhando, eu não posso falhar não. E ele ganha um boost de força de vontade pra passar num teste. Caraca, deixa eu pegar isso aqui que você me deixou encafifado agora, pô. Se o Edward for dar um passeio de caixão, eu vou fazer isso. Chamava originalmente Saving Face, quando o Hobgoblin foi lançado como raça jogável no Volo. Acho que foi no Volo ou na Taxa. Tá aqui, aqui é o Volo que tem o... No Volo chama Saving Face. Saving Face. A versão mais atualizada é a do Mordecai Monsters of the Multiverse. Monsters of the Multiverse. E aí ele tem esse... agora chama Fortune from the Many. Que legal, gente. Você erra um ataque ou falha um teste de habilidade, você puxa a reciprocidade de um número de aliados que você veja até 3, claro, não dá pra ser infinito, né? Não, ia ser muito 9 metros de você. Senão cai igual o casamento do clérigo com o morto-vivo lá. Porra, sim, mas pensa, se você tá numa party de 4 pessoas normalmente, se todo mundo tiver até 9 metros de você, você tem mais 3 num teste, entendeu? Que é bastante. Não, isso é interessantíssimo, porque você gera o negócio do... É bem dentro do flavor do Hobgoblin, de tipo... Ele tem a vergonha de falhar, né? Que nem, por exemplo... Isso. É uma coisa que removeram também no Mordecai, que isso deixou o Lucas particularmente irritado quando tava jogando Realm of the Frost Riddick com o Egan, que é um kobold que eu fiz. Rapidinho, que no Mordecai ele não tem Pack Tactics. Não. O kobold. Tiraram o Pack Tactics dele, o Lucas ficou tão bravo que ele me deu Pack Tactics, mesmo tendo outras coisas. Que faz muito sentido pra quando você joga de kobold ladinho, principalmente.